Olá, professora Noemi. Olá, colegas de curso. Meu nome é Wirlon e eu vou estar apresentando um pouco sobre a minha proposta, o meu projeto com o objeto de aprendizagem, que vai se tratar de um quiz de revisão de geografia. A introdução. Bom, para esse quiz ser formulado, eu precisei primeiro selecionar os conteúdos escolares, que foram conteúdos do segundo bimestre trabalhados na disciplina de Geografia, em uma turma de terceiro ano do ensino fundamental. Feita a seleção desses conteúdos, a proposta é a seguinte: porque a revisão é sempre uma questão obrigatória na educação básica, em qualquer etapa da educação básica. E em todos os bimestres ela é necessária. E como ela está sempre pautada no livro didático, na grande maioria das vezes, sempre uma atividade que tem que responder, então eu pensei em utilizar o quiz para fazer com que essa etapa que é obrigatória ocorresse de uma forma mais dinâmica e diferenciada. Então, a proposta pedagógica, ela gira em torno do quiz. O quiz foi feito com base nos conceitos principais estudados ao longo do bimestre, que mais para frente eu vou elencar quais são eles. E diante desses conceitos, vai ser feita a divisão da sala em três grupos, e esses grupos terão que responder o quiz, mas cada seleção de resposta tem que ser feita por meio de um diálogo, porque os alunos vão ter que debater entre si qual é a alternativa correta, apresentando argumentos que sustentem a escolha dessa alternativa e possam fazer com que os demais alunos eles aceitem a escolha dessa alternativa. Então, tirando esse protagonismo do quiz como ferramenta de interação individual e trazendo para uma atividade que ela tem esse ar mais colaborativo, além de preservar a competição. Porque essa organização em três grupos foi justamente porque a ferramenta escolhida para gerar esse objeto de aprendizagem, que foi o Kahoot, ele, no final da realização, possibilita um pódio com três lugares. Então, dividir a sala em três grupos facilitaria a realização desse pódio de uma forma mais redondinha, sem ficar ninguém de fora, para que eles se engajem competitivamente, mas não percam o quesito colaborativo. O objetivo geral: revisar os conhecimentos sobre os conceitos de agricultura, pecuária, extrativismo e elementos naturais e culturais, a partir de uma proposta que privilegia o engajamento, colaboração e reflexão ativa. Então, essa seleção de conteúdos, como eu já ressaltei, foi os conteúdos trabalhados no bimestre, os principais conceitos, e essa proposta que vai privilegiar o engajamento, a colaboração e a reflexão ativa diz tanto sobre a metodologia como quanto sobre a ferramenta quiz. Os objetivos específicos: sistematizar conceitos referentes à agricultura, pecuária, extrativismo e elementos naturais e culturais, promover a competição como elemento propulsor para a atividade colaborativa, favorecer a troca de ideias e reflexões sobre os conteúdos estudados ao longo do bimestre e privilegiar a autonomia dos alunos ao defender pontos de vista de forma coerente, objetiva e ética. Porque nesse momento da reflexão, eles vão ter que ter autonomia argumentativa, mas eles também precisam respeitar os colegas e as opiniões deles. Então, é uma atividade que engloba todos esses aspectos. Eu, lendo agora e revisando o projeto, eu senti falta de um objetivo em relação à tecnologia utilizada, mas eu não soube muito bem formular esse objetivo. Mas essa questão do objetivo principal, essa proposta que vai privilegiar o engajamento, a colaboração e a reflexão, eu destaco nesse quesito o quiz, a ferramenta quiz, que vai tentar trazer esses elementos, conjuntamente com a metodologia. Conteúdos, modalidade de ensino e série ano de ensino. Aqui nessa modalidade nos conteúdos. A modalidade é o terceiro ano do ensino fundamental.
E os conceitos, como eu já ressaltei, são os conceitos de agricultura, pecuária, extrativismo, elementos naturais e elementos culturais, que foram estudados durante o segundo bimestre do ano letivo. O tipo de interação que se pretende estabelecer entre a proposta e o usuário. O objeto de aprendizagem, que é no caso o quiz, ele tem mais uma funcionalidade avaliativa, na maioria das vezes. É muito difícil você empreender um quiz num conteúdo novo, como sendo a primeira alternativa. Geralmente você já explicou o conteúdo e quer avaliar se os conhecimentos foram fixados. Mas com a metodologia que foi escolhida para trabalhar o quiz, então ele adquire também essa interface colaborativa diante dos grupos, que a escolha das respostas não é mais individual, é uma escolha coletiva, então envolve a colaboração. Quais recursos utilizados para essa interação? Os recursos utilizados, além do texto das perguntas, eu introduzi imagens. Eu escolhi as imagens, em grande maioria são GIFs relacionados ao conteúdo de cada questão, porque eu acho que os GIFs, eles trazem um engajamento, ele traz uma atenção, ele chama a atenção dos alunos, principalmente nessa faixa etária dos 8, 9 anos, em que eles são mais pequenos, então essas imagens que se movimentam, elas chamam a atenção deles para a questão. Principais áreas de interdisciplinaridade. Nessa questão a gente tem muitas limitações, porque como os conteúdos trabalhados são muito fechados na área de geografia e são conteúdos que já foram pensados para essa área, então não há muitas propostas interdisciplinares, principalmente se tratando do quiz, que é uma ferramenta que ela não proporciona a interdisciplinaridade se o conteúdo não oferecer essa janela. Aspectos motivacionais. De aspectos motivacionais, eu consegui citar a interface, porque a interface do quiz elaborado no Kahoot, ela é muito amigável, ela é divertida porque ela é bem colorida, ela é cheia de ícones que são claros. E eu coloquei também, como eu destaquei, os GIFs, que trazem também esse engajamento, eles chamam a atenção por serem imagens que se mexem, que estão relacionadas com o conteúdo, além de favorecer também uma leitura ou uma linguagem multireferencial, porque além do texto são tratadas também as imagens. E o engajamento competitivo e colaborativo. Esse engajamento competitivo, ele é motivacional por causa dos pódios, porque os grupos vão estar motivados a conquistar um dos 3 lugares, principalmente os primeiros. Então, eles vão colaborar mais para atingir esse objetivo. Estímulo, aprendizagem cooperativa ou colaborativa. Nesse quesito, nós temos o quiz, que por si só ele não vai trazer, como eu já falei, uma aprendizagem colaborativa, porque ele é pautado na competitividade quando se pensa na pontuação que você vai conseguir ao final. Ele é muito mais avaliativo e competitivo do que colaborativo, mas nesse sentido, a metodologia escolhida, essa de separar os alunos em 3 grupos e fazer com que eles colaborem, com que eles escolham as alternativas na coletividade a partir de uma argumentação que seja ativa e que seja autônoma de cada indivíduo, essa metodologia, ela preenche algumas lacunas que a ferramenta quiz não consegue preencher sozinha. Então, a partir da metodologia, a gente inclui a colaboração, inclui a reflexão e até a possibilidade de se empreender novas aprendizagens sobre o conteúdo, porque os próprios alunos, ao explicitar seu ponto de vista, podem trazer para os alunos que não entenderam um determinado conceito esse conhecimento, porque eles já estão na linguagem própria deles, eles se comunicam muitas vezes melhor do que um professor com uma linguagem técnica, ou o livro que possui uma linguagem mais técnica. Aí, nesse quesito, foram pensadas adaptações de tempo, porque essa revisão de geografia, eu já tinha elaborado ela para uma outra disciplina da professora, e mas no final eu vou explicar porque foi que eu cheguei nesse objeto de aprendizagem novamente. Então, ele tinha uma questão de tempo que privilegiava a execução individual,
E eu aumentei o tempo para que essa colaboração do grupo na escolha das alternativas pudesse ser efetivada, porque como antes era 30 segundos para responder a questão, eles não teriam tempo de empreender um debate ou explorar a argumentação de cada um sobre a alternativa que acha que é a correta em 30 segundos. Então, eu aumentei para o tempo máximo, que é 5 minutos. Então, nesses 5 minutos, eles terão que apresentar seus argumentos de forma objetiva, porque se eles se enrolarem demais, também não vai dar tempo com que todos demonstrem e mostrem para os colegas seus argumentos. A organização e a estruturação do conteúdo, metodologia e sequência didática. Os conceitos centrais do bimestre foram os que foram selecionados, eles foram elementos que, além de serem centrais, são temas interligados. Então, se você entender um, favorece o entendimento dos demais. Os tipos de questão. Nos tipos de questão selecionados, nós temos, além da múltipla escolha, julgamentos de verdadeiro ou falso. Eu considero essas questões de verdadeiro ou falso bem interessantes porque elas favorecem a interpretação de texto e também a interpretação individual da questão. Geralmente, em questões de verdadeiro ou falso, eu gosto de fazer um enunciado que ele inicia correto e no final ele possui uma certa pegadinha. Ele fala uma coisa que não tem sentido nenhum, ou então uma coisa que ao você bater o olho, você já pensa, será que é mesmo? Será que isso é verdade? Porque eu percebi nas minhas aulas, nessa turma específica do terceiro ano, e até nas de quinta, que eu também leciono, que os alunos eles têm uma pressa ao realizar atividades que sejam de questões de múltipla escolha. Eles têm uma pressa de terminar e uma pressa também na leitura. Então, se você lê muito rapidamente, se lê só o início da questão, como o início ele caminha para uma interpretação de ser verdadeira, aquela afirmação, se ele ler só o início, ele vai achar que é verdadeira, mas se ele não interpretar que a questão como um todo, ela funciona dessa forma, que tem um final ali que se contradiz com o início do texto, então ele não vai conseguir acertar essa questão. É por isso que eu gosto de colocar essas questões de verdadeiro ou falso e eu incluí algumas delas nessa proposta de revisão. A metodologia de aplicação, como eu já expliquei, é da separação em grupos, é a parte da metodologia colaborativa entre eles, que eles vão chegar a uma questão específica, a uma escolha de uma alternativa, e ela vai favorecer tanto a competição quanto a colaboração. A autonomia do usuário. O quiz e sua necessidade de uma metodologia pedagogicamente planejada. Eu coloquei essa frase aí porque é o que eu percebi ao pensar o quiz. Eu acho, assim, na minha opinião, o quiz é uma ferramenta que ela é muito limitada e ela não traz tanta dinâmica ela sozinha. Como eu até já ressaltei, o quiz é uma atividade que ela tem esse cunho mais avaliativo. Muito dificilmente a gente inicia um conteúdo, por exemplo, eu vou falar de agricultura. Na primeira aula que eu vou falar de agricultura, muito dificilmente eu vou trazer um quiz sobre agricultura, porque não faz sentido eu passar um quiz para os alunos sobre um conteúdo que eu nem expliquei. Porque o quiz por si só, ele não tem autonomia de explicar um conteúdo para um usuário, como foi aquele software que eu já analisei. O software que tratava das regras, ele conseguia, dentro daquela ferramenta, explicar com autonomia o conteúdo do gênero textual regras, porque ele tratava primeiro da experiência, depois ele tinha questões sobre cada elemento das regras, depois ele favorecia a construção de regras. O quiz ele já não tem todas essas ferramentas, todas essas opções, porque ele é muito fechado e sequencial. Então, como ele tem essa interface muito apenas de avaliação, ele precisa de uma metodologia que possa dinamizar e também impulsionar o que ele já consegue fazer. Porque se eu tenho uma metodologia que ajuda, como é essa que eu escolhi, a colaboração, que tem engajamento a parte da competitividade e que proporciona a reflexão sobre cada questão, porque o quiz por si só, quando ele é individual, ele muito dificilmente ele
possibilitará que os alunos entrem em contato com outros pontos de vista sobre aquela questão. Mas ao trabalhar colaborativamente com outros colegas, eles têm essa possibilidade de refletir a partir dos argumentos de outro aluno. Eles podem entender outros pontos de vista sobre aquela questão. Então, é por isso que eu destaquei que o quiz por si só, ele não possui autonomia. Uma autonomia de fazer com que o usuário ele consiga aprender só com essa ferramenta. Mas, aliado a uma metodologia, ele tem a possibilidade de promover uma maior autonomia do aprendizado. A abordagem voltada para a realidade do aluno, incluindo aspectos como linguagem e estilo dos exemplos concretos. A linguagem, nesse quesito, é adaptada às crianças do terceiro ano, principalmente porque o conteúdo trabalhado é aquele que já foi explicado nas aulas anteriores, e é um conteúdo do livro deles. Competências e habilidades. No meu projeto, eu cito as competências e habilidades que esse conteúdo ele elenca, porque como é um conteúdo que foi direcionado do livro didático, ele já está pautado lá no livro em competências e habilidades referentes à BNCC. E a perspectiva reflexiva ou crítica, ela vem da metodologia. Como eu já destaquei diversas vezes, essa metodologia colaborativa, ela favorece a reflexão crítica, porque cada aluno, ao dizer que aquela alternativa é a correta, ele terá que argumentar, e é uma argumentação que tem que ser baseada em fatos, senão ele não vai convencer os outros colegas de que aquela é a alternativa correta. Percurso pedagógico. O percurso pedagógico do quiz, ele sempre volta para essa forma sequencial. Por mais que eu tenha colocado que as questões, elas partem de uma perspectiva aleatória, elas são aleatórias toda vez que a pessoa entra no quiz, não é a mesma ordem, mas ela é sequencial porque ela não favorece com que o indivíduo ele escolha as questões com base no seu interesse. Então, ela não tem essa abertura de escolher o caminho que quer seguir dentro do quiz. O quiz vai apresentar a questão, mesmo que seja aleatória, vai ser aquela questão, não tem como ele escolher uma diferente ou um caminho diferente de seguir na proposta das respostas. Reusabilidade e reutilização. Eu coloquei nesse quesito que é praticamente nulo, porque só vai ser reutilizável esse quiz de revisão numa disciplina de geografia nesse mesmo bimestre. Então, é muito restritivo. Não é possível, como não trabalha uma questão multidisciplinar, ou melhor, interdisciplinar, não é possível reutilizar em outras áreas do conhecimento. Portabilidade, durabilidade, adaptabilidade e flexibilidade. Há algumas facilidades nesse quesito, porque ele pode ser colocado o link em alguns repositórios. Na própria plataforma do Kahoot, se você colocar lá como público, você pode encontrar esse quiz já dentro do ambiente deles mesmo. Tem a fragilidade de ser uma ferramenta que necessita de conexão com a internet. Então, apesar de que você pode acessar tendo apenas um navegador, porque é uma aplicação web, então abre o leque de possibilidades para vários sistemas operacionais, não tem essa restrição. E também tem a questão do aplicativo, porque como ele tem um aplicativo para dispositivos móveis, ele até tem mais funcionalidades dentro do aplicativo. Restrições. As restrições que eu pontuei são mais relacionadas à questão de que essa ferramenta ela precisa que um usuário ele faça o papel de hosting do objeto de aprendizagem. Ele precisa primeiro iniciar o objeto lá na conta dele, para dizer qual é o PIN para as pessoas que vão utilizar poderem utilizar. Então, nessa questão, ela meio que dificulta um pouco a acessibilidade, porque são muitas regras que têm que ser seguidas para poder conseguir acessar a atividade. Não é possível a pessoa só pegar a atividade e começar já a jogar. Tem que ter primeiro uma pessoa que vai lá, configura para poder fazer o hosting do objeto de aprendizagem para os que vão utilizar. Acessibilidade, minimizar barreiras arquitetônicas.
Eu pesquisei um pouco, inicialmente eu pensei que nem haveria alguma acessibilidade nesse quesito, mas eu fui pensando na internet e o próprio site do Kahoot lançou um artigo que fala que eles inseriram lá no ano de 2021 uma funcionalidade de leitura em voz alta. Então isso é bem interessante porque pelo aplicativo móvel, ou seja, pelo aplicativo de dispositivos móveis, eu não encontrei essa opção na versão web que é acessado apenas pelo navegador, a gente tem essa possibilidade de escolher essa função e ler todas as questões, ler todas as alternativas para aquelas pessoas que têm dificuldade na visão. Então, por mais que seja só no aplicativo, ele tem essa questão de acessibilidade embarcada. Em relação à disponibilidade, foi aquilo que eu falei já anteriormente, que tem as dificuldades de acesso por essa questão de precisar de um hosting para poder a atividade ser executada, mas em relação aos repositórios de aprendizagem, ele pode ser sim postado e também pode ser uma atividade que é procurada no próprio ambiente do Kahoot. Usabilidade. A navegação do Kahoot é bem intuitiva e esse foi um dos pontos que me fez escolher essa ferramenta de autoria. Porque eu até pensei em escolher o Hot Potatoes, mas mais para frente eu vou dizer quais foram as motivações. Interações com a interface. A interface, ressaltando também, como eu já tinha falado, é amigável. Os ícones são coloridos, ela é bem fácil de entender a função de cada item. Se você não entender, tem alguns ícones com uma interrogação que eles explicam mais a fundo o que é que aquela função irá fazer, qual é a função que ela irá desempenhar. Se você colocar o mouse em cima do ícone, ele também vai destacar o que é que ele faz e assim por diante. Então, na questão interface, é uma interface que é muito amigável e é fácil de entender. Nessa parte do esboço do protótipo, eu não entendi muito bem o que era para fazer. Então, eu coloquei aqui esse print de como é mais ou menos a revisão de geografia, como é que ela está estruturada, quais são as questões. Aqui nós temos como ver que tem uma de verdadeiro ou falso, tem as outras que são apenas de múltipla escolha. Agora, sobre a ferramenta escolhida para o desenvolvimento. O Kahoot. Eu inicialmente tinha feito o projeto no Hot Potatoes, que foi a ferramenta que a professora explicou já nessa disciplina. Só que depois que eu fiz toda a ferramenta, que eu fui jogar para testar, eu achei ela muito quadrada. Tanto para a pessoa que vai configurar, porque eu tentei, procurei umas questões que eu queria configurar de para ser apenas uma resposta. Por exemplo, você pega a questão, dá uma resposta e pronto, acabou. Se errou, errou, se acertou, acertou. Porque do jeito que ele estava configurado, o usuário tinha como clicar 30 vezes nas questões e só diminuiria a porcentagem de pontuação que ele ia adquirir no final. Aí eu não achei tão interessante para trabalhar nessa perspectiva de revisão, porque como tem que ter um diálogo, tem que os usuários os alunos, no caso, teriam que fazer uma reflexão sobre as alternativas que eles queriam escolher, não faria muito sentido se eles pudessem escolher todas as alternativas, mesmo que isso diminuísse a pontuação deles. Eu não achei muito interessante, porque eu acho que ia até desmotivar, porque eles iam pensar, tipo, se eu já posso ir só errando e no final eu vou encontrar certo, então para que eu vou me esforçar para argumentar e ir de primeira na resposta certa? Eu pensei nesse sentido. E também a questão da interface, porque o Hot Potato, por mais que ele tenha essa facilidade de colocar com que a atividade possa ser executada offline, é uma interface muito feia. É uma interface que não é atrativa para as crianças. Se você colocar uma atividade feita no Hot Potatoes para umas crianças de terceiro ano, elas não vão ver graça nenhuma, porque as imagens que dá para colocar ficam esquisitas no fundo. Não tem como fazer igual a gente faz no Kahoot, que coloca a imagenzinha bem bonitinha lá centralizada. Nem sei se dava para suportar GIF. Se suportasse, talvez ficasse de background, ia ficar também muito estranho no Hot Potato. Então, essa questão da interface foi, assim, decisiva, porque eu comecei a pensar, qual é a outra ferramenta que eu posso criar um quiz
um quiz que seja mais atrativo, que seja mais bonito, que tenha cor para essas crianças verem e acharem interessante. Aí eu lembrei do Kahoot. Aí quando eu fui acessar o Kahoot, eu encontrei essa atividade de revisão que eu já tinha feito. Então, como era um quiz parecido com o quiz que eu estava fazendo no Hot Potato, que no caso do Hot Potato eu fiz um quiz para o quinto ano. Então, eu peguei esse quiz do terceiro e fiz algumas adaptações na questão de tempo das respostas para favorecer a metodologia colaborativa dos grupos e utilizei o Kahoot em detrimento desses aspectos. Porque, além disso, o Kahoot tinha o pódio no final, que é bem legal, os alunos se motivam a querer entrar no pódio. O Hot Potato nem tinha essa funcionalidade. Então, eu achei o Hot Potato, ele é muito sóbrio. Ele deve funcionar bem no ensino médio ou no Fundamental 2 e mais na perspectiva avaliativa. Eu acho que o Hot Potato por si só, ele tem muitas falhas de design nessa questão da interface que não tornam ele um software atrativo. Eu, pelo menos no meu ponto de vista, eu não acho o Hot Potatoes atrativo. Ele pode ter algumas possibilidades, ter facilidade de acesso, porque em computadores, principalmente na minha realidade, que a internet é meio oscilante e que os computadores não têm um hardware muito bom, então o Hot Potato ele supre essa necessidade, mas em contrapartida ele é muito limitado ao engajar os alunos, porque parece, o meu sentimento com Hot Potatoes é que parece que você está transferindo, em vez de ser uma atividade no caderno, você está fazendo uma atividade no computador. Porque ele é muito sem graça, por assim dizer. Eu sei que tem todo um esforço de programadores, de pessoas por trás dele para oferecer essa ferramenta com código aberto. E isso tipo, requer muito respeito da gente por essas pessoas, porque mesmo assim, ele ajuda muitos profissionais. Mas no quesito quiz, eu acho o Hot Potatoes muito ruim para aplicar, principalmente no ensino fundamental nos primeiros anos. As outras ferramentas de caça-palavra, aquela do. Acho que não é nem caça-palavras que chama, da cruzadinha lá. Aquela é bem interessante. Mas ainda assim, eu acho a interface muito sóbria. Então, essa foi minha análise do meu projeto. Eu espero que tenha sido proveitosa. Eu me confundi um pouco nessa análise, até na própria elaboração do projeto, mas é isso. Obrigada pela atenção e até um próximo encontro.